tem a possibilidade de conhecer a Deus. Há muitas pessoas que vêm na igreja, mas não conhecem a Deus, mas não experimentam a grandeza, o poder, a unção, o mover, aquilo que Deus tem para colocar na vida deles. Amém. Aleluia. Amém. E Deus quer ser conhecido, Deus quer se revelar, Deus quer que as pessoas o conheçam. A Bíblia diz que Ele até disponibilizou uma graça profética no livro de Joel. E isso para que Ele possa se revelar, isso para que Ele possa se apresentar, isso para que Ele possa ser conhecido. Aleluia. Porque Paulo vai dizer que há um mistério que foi oculto, foi escondido durante muito tempo, mas nesse tempo da graça, esse mistério está aberto. Esse mistério nos foi revelado por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, e através do Espírito Santo nós temos a possibilidade de conhecer a Deus. A Bíblia diz que existia um véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo, mas o escritor dos Hebreus vai dizer o seguinte: é que o véu está aberto, o véu foi rasgado quando Cristo disse está consumado. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, e agora nós temos a possibilidade de entrar no lugar santíssimo para ter um encontro pessoal com Deus, para ter um encontro íntimo com Deus. Aleluia. Mas muitos não entram no lugar íntimo onde Jesus disse. Ele disse que quando você quiser orar, não precisa dobrar joelho, não precisa procurar um quartinho, não precisa ficar desesperado. É só abrir a porta do teu quarto e entra lá no secreto, onde ninguém vai te ver, ninguém vai saber que você está a orar. Então fala com teu pai no secreto, e aquilo que você falar com teu pai no secreto, ele vai te responder em público. Aleluia. Glória a Deus. E muitos não percebem o que Jesus queria dizer. Pensam que é um quarto físico. Enquanto esse quarto que Jesus estava a falar, ele estava falando do quarto do teu espírito. Lá no teu espírito, não importa onde você estiver, você pode estar conectado, você pode estar a falar com o Abba, você pode estar a dizer: Senhor, estou aqui, estou no trabalho, mas me encha. Senhor, estou aqui, estou na escola, mas quero ser cheio. Mesmo no caminho, você pode dizer: Senhor, estou no caminho, vou no mercado, mas me encha. Os demônios do mercado não podem me tocar. Me encha, Abba. Me encha, Abba, me encha, Abba, me dê capacidade, me dê sabedoria, faça acontecer, Abba, faça acontecer, Abba. Ela estava dizendo, no teu secreto, você pode falar com Ele, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja a enfrentar, você pode dizer: Abba, é agora, opera, me toca, muda essa situação. Senhor, estou aqui, quero me confusionar, opera agora, fecha a boca deles, fecha a boca deles, fecha a boca deles. Você pode fazer isso, mas isso só é feito quando se conhece que o Abba está aqui. A Bíblia diz que certa vez os discípulos estavam no barco, uma grande tempestade se levantou. A Bíblia diz que o barco quase que ia a pique, o barco quase ia afundar, e a Bíblia diz que eles ficaram desesperados, e Jesus estava ali a dormir, e todos começaram a ficar agitados, começaram a dizer: mestre, 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 acorda, acorda, mestre, não te importa mesmo, não te importa mesmo, está a dormir, não te importa que nós pereçamos, quer nós morrer, né? Quer nós morrer, né? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ficou irritado quando ele disse: por que vocês não têm fé? Por que vocês são homens de pouca fé? Por que vocês mesmo não começaram a crer? Por que vocês mesmo não começaram a interceder? Por que vocês mesmo não repreenderam o vento? Aleluia. Então eles não conheciam a Deus. Eram pessoas que facilmente se desesperavam. Eram pessoas que ficavam com medo com facilidade. Eram pessoas que facilmente a fé deles desfalecia. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus também foi orar no monte. Ele teve a revelação da transfiguração, e quando ele desceu, encontrou eles a orarem para um processo. Bem desesperado, o pai da criança a chorar. Ele foi agora ter com Jesus: tenha misericórdia de mim, o meu filho está muito mal. O meu filho, quando começa a se manifestar, cai na água, cai no fogo. Esse espírito quer me matar. Eu até tentei entregar para os seus discípulos, mas os seus discípulos não estão a conseguir expulsar esse espírito. Jesus disse: até quando eu vou vos suportar? Aleluia. Homens de pouca fé.
E Jesus perguntou para o Pai desde quando ele está manifestando isso. Ele disse desde a nascença. E Jesus foi bem direto. Espírito imundo, saia dele. E o Espírito tentou manifestar, existir no princípio, mas depois saiu. Aleluia. Então toda pessoa que não conhece Jesus, toda pessoa que não conhece a Deus, é porque está longe dele. Porque para conhecer alguém, você tem que estar perto da pessoa. Para você conhecer alguém, você tem que estar próxima da pessoa. E por causa das pessoas estarem distantes de Deus e não terem a possibilidade de conhecer, muitos pensam que Deus está distante deles. Mas eles já estão distantes de Deus. A verdade é que Deus está perto de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus até estava perto de Caim quando ele fazia plano para poder matar Abel. E quando ele estava lá no quarto dele, bem raivoso, bem nervoso a planejar para matar o irmão, a Bíblia diz que Deus chegou e começou a conversar com Caim. Caim, não deixa a porta do pecado entrar no teu coração. A porta do pecado está a bater. Os demônios estão na porta do seu coração. Eles querem entrar. E se você permitir, eles vão entrar. Aleluia. A Bíblia diz que Caim ignorou a Deus. E o problema de muitas pessoas é que costumam ignorar a voz de Deus quando ele fala. A Bíblia diz que ele diz que eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O maior desejo de Deus é cear contigo. O maior desejo de Deus é estar contigo. O maior desejo de Deus é falar contigo. O maior desejo de Deus é ouvir a tua voz. O maior desejo de Deus é ouvir você dizer: Senhor, eu estou aqui, confio em ti, fale comigo, quero a sua voz, quero a sua presença. E desejo mais que tudo, a minha vida não tem significado sem ti. A minha vida sem ti não tem sentido. Eu quero o Senhor me guiar. Eu quero o Senhor me direcionar. Eu quero o Senhor me dar a solução. Eu quero o Senhor abrir os meus olhos. Eu quero o Senhor tocar no meu coração. Fale comigo. Fale no meu íntimo. Fale no meu espírito. Eu quero a sua voz. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua companhia. Eu quero a sua sabedoria. Eu quero o teu poder. Senhor, eu quero que o Senhor seja visto na minha vida. Eu não posso ser envergonhado pelo mal, porque o Senhor é que manda, é que domina na minha vida. Então mostra para os meus inimigos quem é que manda nessa casa, quem é que manda nessa vida, quem é que manda nesse corpo. Mostra, Senhor. Ele espera que você fale isso. E o que Deus tem sido dado na maior parte das vezes é um branco de silêncio, de pessoas que não têm tempo para falar com Deus, de pessoas que nem no seu íntimo não falam com Deus, murmuram, reclamam, mas não falam com Deus. A Bíblia diz: clame a mim e eu te responderei e vou te fazer conhecer coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque quando se fala com Deus intimamente, aí tem essa revelação, aí tem essa resposta, aí tem essa direção. Jeremias estava tão desesperado, estava no poço da lama, ele estava malado sim, mas mesmo assim poderia falar com Deus. Mesmo assim, dentro do seu íntimo, poderia clamar a Deus. Estava com fome sim, estava na angústia sim, estava na aflição sim, mas mesmo assim ele poderia falar com Deus no íntimo. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas, depois de serem esmurrados, batidos, esmagados, eles foram lançados na prisão, mas eles entenderam de que ainda poderiam falar com o Abba. Eles entenderam de que ainda poderiam falar com o Pai, ainda poderiam falar com Todo-Poderoso. Porque é aquele que diz que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa vos ouvir, nem a minha mão é encolhida ou atrofiada para que não possa operar. O desejo de Deus é operar na sua vida. Ele só está aqui na terra para poder suprir a tua necessidade. E Davi entendia isso. Ele dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu confio nele, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu estou seguro no vale, eu estou seguro na escuridão, eu estou seguro na luta, eu estou seguro na guerra. Davi entendia isso e arriscou lutar com Golias, porque percebia que o Deus dele era mais grande que o gigante Golias. Se você entendesse o quão grande ele é, você iria rir dos inimigos. Aleluia! Porque você saberia que eles só se levantam para cair. Não é inimigo que se levanta para vencer, não é inimigo que se levanta para prevalecer, porque há uma palavra que impede o inimigo de prevalecer, e
essa palavra diz o seguinte: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Outra palavra diz assim: a feitiçaria não vale contra Jacó. Outra palavra diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em maldição tu a condenarás. Então a palavra que condena o mal de prosperar, que paralisa as trevas de prevalecer, porque a Bíblia diz que houve uma batalha no céu. Miguel batalhava contra o dragão e o dragão revidava na luta, mas a Bíblia diz que não prevaleceram nos céus, eles foram arrojados no céu. Não há nenhuma palavra na Bíblia que diz que os demônios já prevaleceram alguma vez. Eles não podem prevalecer. Há um Deus que sempre prevalece, há um Deus que sempre se levanta, há um Deus que sempre se ergue, há um Deus que sempre ganha a guerra. E você deveria saber isso, você deveria entender isso, e você não teria medo, você não ficaria aflito, você não se desviaria, você não recuaria, você não murmuraria, você não reclamaria, porque teria, como disse Jó, quando ele estava na aflição, ele disse assim: pode me pisar, Satanás, pode me esmagar, Satanás, pode me adoecer, Satanás, mas eu te digo uma coisa: o meu Redentor vive e ele vai se levantar. O meu Redentor me olha e ele vai se levantar. O meu Redentor é forte, ele é poderoso na guerra e ele vai se erguer e vai lutar ao meu favor. Ele vai lutar a minha causa, ele vai fazer justiça por mim, ele vai se levantar por mim. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e já não permitiu que o diabo prevalecesse, mesmo com os inimigos. O diabo não prevaleceu, mesmo colocando pessoas à volta para poder falar contra Jó, para poder acusar Jó, para poder insultar Jó. Mesmo assim ele disse: o meu Redentor vive, ele vai julgar a minha causa, ele vai pegar o meu caso e vai julgar. Pode me acusar, pode me perseguir, pode me lançar pedras, mas ele vai se levantar. Então você precisa compreender a dimensão do seu Deus, o poder que ele tem, a capacidade que ele tem. É uma questão de tempo, mas ele ainda vive. A Bíblia diz que uma certa mulher chamada Agar, quando Sara estava desesperada por um filho, entregou a empregada para o marido. E a empregada, quando fica grávida, se levanta contra a patroa. Já se sentia mazicuco. Aleluia. Amém. E começou a lhe desrespeitar. E Sara foi queixar Abraão. Disse: tua dama tu me abusar. Disse: ela é tua empregada, faça o que você quiser. A Bíblia diz que Sara começou a ser chata com Agar, a lhe mandar até quase morrer Agar de tanto trabalhar. Começou a lhe vingar. E Agar disse: estou cansada, correu, saiu de casa. A Bíblia diz que ela começou a andar no deserto, começou a vagar no deserto. Ela ficou cansada quase para morrer, desmaiou aí porque sentia muita sede. Mas o anjo do Senhor, mesmo assim, por causa de sua misericórdia, porque não é Deus de longe, mas também é Deus de perto, a Bíblia diz que ele se aproximou de Agar e disse para Agar: Agar, volta para casa. O teu problema não é só patroa, o teu problema é rebeldia, o teu problema é que você não obedece. Volta para lá e eu vou te abençoar. Vai obedecer ela que eu vou te abençoar. Porque muitos pensam que Deus abençoa aquele que obedece diretamente a Ele, mas Deus abençoa aquele que obedece àquele que levantou na sua vida. Seja seus pais, seja seu pastor, se você obedecer, você será abençoado. Não existe um homem sequer na Bíblia Sagrada que foi abençoado diretamente por Deus. Todas as pessoas foram abençoadas por intermediários. Jacó foi abençoado pelo seu pai, e tantos outros foram abençoados por sacerdotes, por profetas. Ana não orou e Deus fez. Ana orou e sacerdote, ele livrou a bênção. Não existe bênção sem intermediário. Deus sempre vai usar alguém para poder te abençoar. O problema das pessoas é que não dependem. O problema das pessoas que não perseguem. O problema das pessoas que não insistem em arrancar a bênção. Não são como Jacó, que disse: eu não saio daqui sem me abençoar. Eu não saio daqui. Você tem que me abençoar. Eu não te largo, minha pessoa. Isso. Essa é uma coisa que se arranca para pessoas que dependem. Mas quem não depende sofre sem necessidade. Eu fiquei me perguntando: mas Senhor, o que está acontecendo? Por que tantas pessoas na igreja têm dificuldades para ter a bênção que deveriam ter?
Por que eu estou a orar por muito tempo pelas pessoas, mas não estão a ser abençoadas? E Deus começou a me revelar. O problema está na dependência. As pessoas não dependem das pessoas que Deus levanta. Não dependem. Dependem de orar por si mesmas e dizer que Deus vai me responder direto. Esquece. Deus nem te conhecer, não te conhece se o pastor não te apresentar. Esquece. Se o pastor não te apresentar, você não é conhecido. Você só é conhecido a partir do dia em que você é apresentado. Mesmo os demônios, para conhecer as pessoas na família, é porque alguém apresentou, fez um bamba, apresentou teu nome. Os demônios te conhecem através de alguém. E Deus também é assim. Se o seu pastor não te conhece, então Deus também não te conhece. Se o teu caso, o teu pastor não conhece, então Deus também não conhece. Você pode até apresentar, chorar, fazer tudo, rebolar, aleluia. Mas se o teu pastor não conhece, esquece. Você está a orar à toa, não vai receber resposta. Aleluia. Porque alguém tem que ir por você. Alguém que Deus levantou para te representar na presença dele. O povo de Israel, quando ia apresentar sacrifícios só para receber perdão de pecados, eles tinham que entregar um sacrifício ao sacerdote. E o sacerdote transferia os pecados deles para o animal. E eles sacrificavam o animal e levavam o sangue para o altar. E apresentando diante do altar o sacrifício, Deus ficava conhecendo o caso daquela pessoa que entregou o caso ao sacerdote. E o perdão daquela pessoa era perdoado por intermédio do sacerdote. Aleluia. Então esse é o maior problema de muita gente. Deus não pode lhes responder, não pode fazer nada. Porque para Deus, a situação que você orou, que o pastor não sabe, Deus também não pode saber. Ele pode ouvir, mas não pode responder. Porque não há a pessoa que ele colocou como autoridade legal para autorizar, que tem a chave para poder autorizar que algo aconteça para você, é o seu pastor. Aleluia. Amém. Então você precisa perceber que Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. Deus é um Deus que trabalha com regras, com leis, com métodos. Tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Não há nada que Ele faz fora de um certo plano, de um certo propósito que Ele tem. E Ele quer que cada pessoa tenha um propósito. Há muitas pessoas que vêm na igreja sem propósito. Há muitas pessoas que vêm na igreja sem saber o que eu estou a fazer na igreja hoje. Há muitas pessoas que vêm na igreja vazias, sabe? Eu estava a orar, eu estava a perceber isso. Vêm vazias, vêm cegas, vêm frias, esperando que Deus faça alguma coisa. Se é o mínimo a pessoa dar o primeiro passo. Deus nunca age se você não dá o primeiro passo. Deus perguntou para Salomão: Salomão, o que eu quero que eu faça por você? Jesus perguntou para o cego Bartimeu: o que quer que eu faça por você? Mas ele estava a ver a necessidade dele, mas queria ouvir da boca dele. Então Deus olha para muita gente e Ele pergunta: o que quer que eu faça por você? Qual é a sua necessidade? O que é que te trouxe aqui? E a pessoa não apresenta, não diz o que é que Deus deve fazer. Então Deus não tem como fazer. A Bíblia diz que no princípio o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas nada mudava até que uma palavra foi decretada: haja luz. Se você não ora, sua vida fica sem movimento. E uma vida sem movimento morre, é uma vida morta. Muitas pessoas morrem porque no Espírito não tem movimento. A Bíblia diz que andai no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Muitos andam mais na carne, mas não andam no Espírito. Muitos estão de pé na carne, mas estão caídos no Espírito. Muitos estão a correr na carne, mas no Espírito, aleluia, não tem corrida. Então Deus quer pessoas que correm no Espírito. E no Espírito se corre com oração, no Espírito se corre com intercessão, no Espírito se corre com decretos espirituais, no Espírito se corre com meditação. Porque só a sua mente, quando você está meditando, sua mente se move no Espírito. Teu pensamento pode fazer você se mover no Espírito. E muitos chegam na igreja, sentam na cadeira, começam a viajar, começam a pensar nos problemas. E para Deus isso é oração. E eu vou te explicar como. A Bíblia diz que quando as mulheres foram ver Jesus no sepulcro, quando ele ressuscitou, os anjos disseram que ele ressuscitou.
E os apóstolos não acreditaram. Eles foram correr para ver sozinho, para ver com os olhos. Porque o homem só crê naquilo que vê. Por isso muitos têm dificuldades na fé. Porque não crê ouvindo. A fé vem por ouvir, não por ver. Muitos querem ver Deus fazer para acreditar que Ele pode fazer. Se não vê, não acreditam. Aleluia. Então a fé vem por ouvir e muitos não ouvem. Quando a palavra é pregada e ministrada, muitos não saem satisfeitos. Querem que Deus faça do jeito deles. Não querem que Deus faça do jeito dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que depois que os discípulos comprovaram que Jesus havia ressuscitado, eles voltaram, se juntaram. Mas quando veio Tomé, que não sabia de nada, a Bíblia diz que quando ele chegou, contaram para Tomé. Tomé disse: mano, eu se não lhe ver, meter meu dedo lá onde tinha prego, eu não vou acreditar. Esquece lá, mano. Aleluia. A Bíblia diz que aquilo para Deus foi uma oração. Aleluia. E às vezes você murmura e não sabe que tua murmuração é tua oração. Às vezes você reclama e não percebe que sua reclamação é sua oração. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus apareceu e não entrou pela porta. Entrou sem usar a porta. E disse: Tomé, olha aqui, eu estou aqui. Coloca só aqui. Não, mestre, não, o Senhor disse: não, Tomé, coloca dedo aqui, porque você orou para colocar dedo. Coloca dedo aqui. Ah, meu Senhor, meu Deus, pode colocar dedo. Disse: Tomé, Tomé, felizes aqueles que crê mesmo sem ver. Aleluia. Então você não percebe que tem coisas que você fala, você murmura, você reclama, e é tua oração essa. E é essa direção que você poderia usar para poder orar dentro do seu íntimo. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles murmuravam muito, reclamavam muito. A Bíblia diz que certa vez eles começaram a dizer: Moja, nós estamos cansados de estar aqui no deserto. Vocês estão nos dando mandar, estamos cansados dessa porcaria. Aleluia. Estamos cansados. Estava a falar coisa que Deus deu porcaria. Aleluia. Estamos cansados. Nós queremos carne, queremos carne. Lá no Egito comíamos carne lá. Aleluia. Eles não sabiam que Deus estava a ouvir. E para Deus aquilo era oração. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés: santifica o povo porque vai chover carne. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés disse: Senhor, é possível, mesmo se fosse para recolher tudo que está no mar, é possível saciar esse povo com carne. Deus disse: Moisés, não pode me subestimar. Assiste sozinho. Aleluia. A Bíblia diz que um grande vento começou a soprar. Soprou. A Bíblia diz que começou a chover carne naquele dia. Carne que chegava até aqui. Aleluia. Que ocupava quase toda essa Nhamatanda. Só carne. Aleluia. A Bíblia diz que eles começaram a ficar felizes. Nhama. Aleluia. Nhama. E a Bíblia diz que eles começaram a pegar na carne, mas a Bíblia diz que eles comeram carne até sair do nariz. Mas quando Deus viu que eles eram gulosos, a Bíblia diz que começou a matar todos eles. Por causa da murmuração. Aleluia. Então você precisa entender que para Deus palavra é sagrada, que para Deus pensamento é sagrado. Quando você pensa na verdade, você está se comunicar com o reino espiritual. Tem pessoas que atraem demônios através do poder do pensamento. Tem pessoas que caem na fé por causa do poder do pensamento. Porque aquilo que você utiliza o seu pensamento é aquilo que você está orando, é aquilo que você está fazendo no espírito. Então se você pensa uma coisa distorcida, uma coisa negativa, no espírito você está a enviar alguma coisa. Se você pensa alguma coisa negativa,